Bom, vamos para a letra E. Na letra E, gente, nós vamos tomar que providência? É a exposição total do paciente, tá? Um passo inicial no processo de avaliação é remover as roupas do paciente, porque a exposição do paciente com trauma é fundamental para encontrar outras lesões, tá? O ditado, a única parte de um corpo que não está exposta será a parte mais gravemente ferida. Nem sempre pode ser verdade, mas a verdade é que muitas vezes exige um exame corporal total, tá? Além disso, o sangue pode ser absorvido por roupas e acabar passando desapercebido. Depois de ver todo o corpo do paciente, o prestador de cuidados pré-hospitalares deve, em seguida, cobrir o paciente novamente para conservar o calor do corpo. Embora seja importante expor o corpo de um paciente com trauma para completar uma avaliação eficaz, a hipotermia é um problema sério na gestão de um paciente traumatizado. Nós já conversamos a respeito da tríade da morte, né? Acho que vocês se lembram disso. E um dos pontos, né, que faz parte da tríade da morte é a hipotermia, tá? Apenas o que é necessário deve ser exposto ao ambiente, tá? Uma vez que o paciente tenha sido movido dentro da unidade de serviços médicos de emergência, o exame pode ser realizado e o paciente coberto novamente o mais rápido possível. A quantidade de roupa do paciente que deve ser removida durante a avaliação varia dependendo das condições ou lesões encontradas. Uma regra geral é remover conforme necessário para determinar a presença ou ausência de suspeita, né, de condições ou lesão, tá? Então você não vai sair tirando a roupa do paciente assim à torta direito, tá? Existe um critério, tá bom? Então esse critério deve ser seguido, né, de uma forma ética, respeitosa e coerente. Se um paciente tiver estado mental normal e uma lesão isolada, apenas a área em torno da lesão geralmente precisa ser exposta. Pacientes com mecanismo sério de lesão ou alteração mental devem ser totalmente expostos para avaliar a lesão. Não tem por que você remover a parte de cima da roupa de um indivíduo que nitidamente teve um problema nos membros inferiores e que ele está consciente, que ele está conversando, que ele não apresenta nenhum tipo de alteração neurológica que justifique o restante, tá? Parte respiratória normal, tá? Foi nítido, claro que o problema está nos membros inferiores, não tem por que você despí-lo na parte de cima. O prestador de cuidados pré-hospitalares não precisa ter medo de remover o vestiário se é a única maneira de completar a avaliação e o tratamento adequadamente. Na ocasião, os pacientes podem sustentar múltiplos mecanismos de lesão, tais como um acidente automobilístico, depois de ser baleado. Então, por exemplo, durante uma perseguição, pode ser que um indivíduo em fuga, por exemplo, de moto seja baleado, e aí a gente vai focar no acidente de moto, obviamente que ele vai cair. E aí, a questão da bala, o ferimento à bala, a gente não vai avaliar, não vai procurar esse ferimento? Lesões com risco à vida podem ser negligenciadas se o paciente não for examinado adequadamente, tá? Cuidados especiais devem ser tomados ao cortar e remover as roupas de uma vítima de um crime, para não inadvertidamente destruir provas. Nós teremos o nosso momento para falarmos a respeito de cena de crime, tá? Da atuação da equipe pré-hospitalar em cenas de crime. Para manter a temperatura corporal e prevenir a hipotermia, o paciente deve ser coberto assim que possível, após a avaliação e tratamento. Em ambientes frios, o prestador de cuidados deve considerar o uso de cobertores térmicos, tá? Então, quando a gente falar a respeito das coisas que tem dentro da ambulância, vocês vão ver que a gente dispõe, né, de alguns recursos, tá? Para contornar o problema, né, da temperatura do paciente. Uma vez na ambulância, os provedores devem ajustar o condicionador de ar do veículo para aquecer adequadamente o compartimento do paciente, mesmo embora isso possa parecer desconfortavelmente quente para os provedores. O seu paciente com hipotermia é mais importante, tá? Então você não vai querer que o seu paciente faça uma hipotermia ali. Se for necessário despir o paciente, precisa aquecer o ambiente em seguida para que ele não desenvolva um quadro de hipotermia, tá? E aí a gente já vem para a avaliação secundária.